Muito bem, 17 horas e 50 minutos. Vamos para o litoral sul, que tem uma reportagem especial aí sobre a prefeitura de Mongaguá. É sobre um dos cenários mais impressionantes do Brasil que está aqui. Mas antes da gente falar sobre essa reportagem especial, a gente tinha chamado aí para fechar o nosso litoral norte o comentarista político, o Wagner Teixeira, que vai falar aí todas as sextas-feiras. Ele entra no download de primeira edição, a partir das 10h40 mais ou menos. Ele está entrando com a Fabi Teixeira e com o Gustavo Copa. Excepcionalmente hoje, ele está com a gente aqui no período da tarde no download segunda edição. Então eu vou pedir para a nossa técnica colocar comigo aqui na tela o Wagner Teixeira, o nosso comentarista político do Litoral Norte. Ô Wagner, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao download da notícia. Muito obrigado aí pelo espaço. Gabi fez o convite, aí eu aceitei prontamente. É um desafio novo aí, um cara que sai empresário, está aqui no meio político e agora com um programa aí junto com vocês, aprender um pouquinho com vocês aí. Obrigado aí pelo espaço. Estou à disposição. Imagina, sua opinião sempre muito importante, certeira, e com certeza vai somar aqui com a gente. A Gabi Tricânico, quando ela tiver também já conectada, a Gabi Tricânico, que vai falar direto. Já estou aqui com vocês. Wagner, mais uma vez, obrigada, bem conosco. E olha, hoje sextou e é o segundo final de semana aí em São Sebastião do show. Como é que tá a cidade? Sol, muito trânsito mesmo. A descida aqui entre Cambori para Boiçucanga carregado. Quem está chegando aqui no litoral norte, pega esse trecho de serra aqui entre Cambori, sentido a Boiçucanga, Maresias. Tá difícil passar ali. Tem o show hoje aqui em Boiçucanga, primeiro dia de show em Boiçucanga, Edson e Hudson. Amanhã tem o Grelo. Então, assim, programação extensa aqui. Costa Sul com seus primeiros shows. Hoje tem o Wesley Safadão lá no centro de São Sebastião, também promete estourar. Amanhã, Ana Castela. Enfim, um sol lindo. Deu uma nubladinha no tempo, agora abriu um sol lindo. Muita gente chegando no litoral norte, muita gente rodando, muita lancha passeando no mar. Realmente essa temporada tá linda. A gente que mora aqui num lugar que chove muito, Deus tem nos agraciado com os dias de sol. Gil, deixa eu só fazer uma pontuação, porque não tem show só lá na Costa Sul, tem show também na Rua da Praia, tem Wesley Safadão, Ana Castela, ou seja, completamente, tá tudo bombando. Agora, Wagner, uma coisa importante que você pontuou nas suas redes sociais, os estacionamentos que faltam vagas aí, litoral norte. Como é que a prefeitura tem resolvido isso? Como é que ficou? Gabi, realmente nós estamos com uma temporada pelo que eu tenho falado aí com alguns donos de pousada, com quase na totalidade de ocupação. Muito bom isso, legal. A gente vê pelas praias todas lotadas e o litoral tem praias pequenininhas, né? Não tem estrutura para tanta gente. Agora eu fiquei feliz que aqui em Boiçucanga, pertinho ali do show, 100 metros ali do show, a prefeitura tomou conta daquele estacionamento que estavam extorquindo as pessoas por ser um estacionamento público, bem pertinho. A prefeitura fechou por uma semana, limpou, deu um talento lá, e o Fundo Social vai cobrar uma pequena taxa e vai também ter esse estacionamento para ajudar ali. Mas é um estacionamento pequeno, as pessoas param na mão aqui, tem o estacionamento na Praça Pôr do Sol e tem as ruas secundárias aqui e algumas pessoas que têm terreno limparam e estão fazendo estacionamento. Mas você sabe que é uma loucura. Eu sei que aqui em Boiçucanga hoje, possivelmente por estar numa data de temporada cheia, tempo bom, provavelmente vai dar problema aqui. Hoje, para ter uma noção, se você colocar no Waze agora, para você sair do centro de São Sebastião sentido a Boiçucanga, tá dando de 1h50 a 2h10. Um percurso que eu levo 45 minutos, 50 no máximo. Se você sair de Boiçucanga sentido ao centro da cidade, tá dando 2h30, 3 horas. Por quê? Nesse exato momento as pessoas começam a sair da praia para ir para suas casas e trava o trânsito ali de Guaicá para frente. Então, evitar esse horário, você vai se dar bem no trânsito. Tá colocando aí, eu falo que para nós em São Paulo é corriqueiro. Então, bem-vindo ao ritmo
e é o inferno do trânsito natural das grandes cidades, onde tem uma grande concentração, né? Olha, você e a Gabi falaram de coisas agradáveis, vocês falaram de shows, de uma série de coisas. Agora eu quero falar sobre problemas que são, assim, hoje o interior de São Paulo, a própria capital, está convivendo com isso, e eu tenho certeza que aí também já é um problema pontual, que é a falta de água, em especial em Ilhabela. Esse é um problema sério, principalmente quando você tem uma concentração de pessoas que não são da cidade, você então não tem a infraestrutura adequada para aquela quantidade de pessoas, e Ilhabela está sofrendo com essa falta de água, né, Wagner? Mas não é só Ilhabela, não. Ilhabela está sofrendo. Guaicá ficou por 4 dias sem água ali na virada do Ano Novo. Alguns bairros aqui da Costa Sul ficaram sem água por um período de escassez de 1 dia, meio-dia. Todo dia, às vezes, faltam água. E por que disso? A gente tira as águas, tira toda essa água, a gente capta, a Sabesp capta essa água nas mananciais aqui no Rio. Por exemplo, Boiçucanga aqui no Rio Itu, Barra do Una no Rio Barra do Una, e por aí vai. Você começa a secar, muito tempo de estiagem, muito sol, a água começa a diminuir. É a natureza que acaba ordenando toda essa história. Eu passei ontem, vindo de São José dos Campos, em frente à represa de Paraibuna, eu nunca tinha visto daquela maneira. Seco, 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 sabe? Assim, uma coisa louca, louca, louca. Então, assim, a água falta, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A Sabesp, por ser uma empresa que acabou de batizada, tinha que ser preparada melhor, né? A Sabesp tem que saber que no verão tem um grande número de turistas aqui, mais de que triplica o número de habitantes em São Sebastião, em Ilhabela, e a Sabesp não se preparou para isso. Então, assim, tinha que fazer mais ETs aqui de coleta de água. Enfim, hoje, por exemplo, eu vi esgoto transbordando aqui do lado do meu posto em Boiçucanga. Então, assim, tem muitos problemas e eu acho por falha humana. Então, a Sabesp, que é uma empresa hoje mista, Estado e privatizado, público, privado, tá pecando pra caramba. Parece que privatizou e piorou. Essa situação que você falou da Sabesp, a Gabi vai entrar nessa jogada de conversa também. Muitas cidades chamaram, inclusive, os representantes da Sabesp para prestar conta. Guarulhos, no ABC já foi feito isso. No interior de São Paulo, isso está sendo muito comum. Os diretores da Sabesp estão sendo intimados para ir nas câmaras municipais para prestar contas sobre essa situação. Né, Gabi? Essa é uma cobrança geral das grandes e pequenas cidades, né? E, na verdade, o prefeito lá de Ilhabela esteve conosco durante essa semana, participou ao vivo, para estabelecer um canal de comunicação com a população de Ilhabela, porque, enfim, pela primeira vez na história, está muita água em Ilhabela. Não sei em São Sebastião como é que tá, mas em Ilhabela, que recebe milhões de turistas, que está na alta temporada, não tem água na casa das pessoas. Eles abriram um canal no Instagram, com falta d'água na cidade, entrar em contato e iniciar as tratativas para que veja a possibilidade de enviar caminhão-pipa, enfim. A vida não tá fácil para quem tá no litoral norte nessa temporada agora. A gente só ouvia falar, o Wagner e Gil, que faltava água na Praia Grande, em São Vicente, em Santos, Mongaguá. E essa realidade chegou depois que a Sabesp foi privatizada. Esgoto na costa sul de São Sebastião, nós temos só esgoto tratado em Boiçucanga e Juqueí. Agora saindo em Maresias, mas não está pronto ainda. Camburi, Baleia daqui a pouco. Enfim, Baleia tem esgoto dos condomínios que eles mesmo tratam, a Barra do Saí tem esgoto tratado, uma estação de tratamento que é feito ali pela Sabesp, mas só para a comunidade da Vila Baiana. Então, assim, a Sabesp vem deixando a desejar há muito tempo aqui. E vou falar uma coisa para vocês, não é só época de temporada não, viu? Vira e mexe aí e acaba faltando água em Boiçucanga aqui um dia. Ia dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui em Boiçucanga, tenho uma casa aqui em Boiçucanga, onde eu moro, e na temporada eu acabo alugando essa casa, porque é uma casa pé na areia aqui, bacana e tal. A gente acaba fazendo
um dinheirinho aí, como todo mundo acha que temporada tem que fazer um dinheiro. Então a gente aproveita esse momento. Então as pessoas que estão na minha casa desde segunda-feira, eles estavam me falando que eles tinham alugado uma casa para passar 15 dias em Guaicá, ficou 4 dias sem água em Guaicá. Eles estavam com criança pequena, 2 crianças pequenas, eles abandonaram a casa de Guaicá, acharam a minha casa ali numa plataforma e alugaram a minha casa. Então ele falou que foi show de horror. E eu não falta água na minha casa porque eu tenho fora a Sabesp, eu tenho um poço artesiano que me quebra um galho, senão eu passaria pelos mesmos problemas. Sabesp deixa a desejar muito. É um problema recorrente. No interior, as prefeituras estão apelando para caminhões-pipas para poder ajudar a população, em geral, a Defesa Civil tem acompanhado esses caminhões para poder encher as caixas das pessoas, porque com esse calor insuportável, as represas num nível baixo, a população também não colaborando porque estão gastando demais, né? Muita gente, eu sei que existe a falta e a necessidade, mas também tem gente que lava carro, lava quintal, acaba exagerando, né? Mas as prefeituras estão passando um sufoco aí, a Sabesp vai ter que ser cobrada. Gabi, vamos falar de política com Wagner? Eu só quero voltar numa última questão da prestação de serviço, porque tem os shows aí, teve problema essa semana com... O Wagner, como é que os ônibus estão muito lotados, estão passando, a população está tendo acesso ao transporte público? Super lotado, a gente passa aqui, eu tô aqui dentro do meu carro parado, que a hora que ela me chamou, eu ia parar num lugar para a gente falar, mas... Eu estava em trânsito, parei aqui no meu posto. Os ônibus passam aqui toda hora. Todos os ônibus lotados. Assim, então, agora o prefeito notificou a empresa, a GCM tem uma equipe lá de fiscalização, começaram a fiscalizar aí com mais vigor, né? Então, assim, um contrato caro, a gente paga aqui quase 6 milhões mês de subsídio para uma empresa que presta um péssimo serviço, né? A gente sabe que essa empresa foi colocada pelo prefeito passado, Felipe Augusto, ele que trouxe essa empresa para cá. Eu, quanto vereador na legislatura passada, bati firme, fiz requerimentos, denúncias, sabe? Enfim, a empresa só piora. Não é o primeiro, a menina caiu e morreu. O outro cara quase morreu. Antes dessa menina ter morrido aqui, ter sofrido um acidente, teve um outro cara que quase morreu. Como que cai uma porta? Como que cai uma janela de um ônibus? Se tem manutenção, não cai. Ah, mas o ônibus está superlotado. Está superlotado porque a empresa de ônibus não coloca ônibus suficiente nas linhas. Eu, em 2023, eu fiz uma fiscalização nos ônibus escolares. Eu cheguei a pegar ônibus escolar para 40 pessoas com 185 crianças. Eu tenho os vídeos aqui contando 1, 2, 3, 185 crianças. O que acontece? O cara faz um contrato lá para ter, naquela determinada escola, 10 ônibus. Ele coloca 5 e coloca a lotação máxima em cada ônibus e recebe por 10, mas só usa 5 ônibus. Então, assim, já falei tudo isso pro prefeito Reinaldinho, ele tá de olho. Isso acontecia na legislatura passada. Agora, o ônibus escolar, desde quando eu fiz aquela denúncia 2 anos atrás, melhorou bastante. E tem que ficar em cima da empresa de ônibus, que o empresário quer só lucro. E o cidadão, que é o que mais é prejudicado pelo um péssimo serviço, que paga o pato, né, cara? O transporte público é obrigação, não é favor. E a gente sabe certo, que Wagner. Teve até uma comissão, né? Só para complementar, teve uma comissão de vereadores que foram até a garagem para exigir uma explicação dos diretores e também para fazer uma vistoria justamente no próprio ônibus que aconteceu o acidente fatal com a moça. E o prefeito veio nas suas redes sociais num longo discurso aí, se lamentando, tentando explicar, enfim. É um assunto perigoso e ruim, né? Porque a cidade está recebendo tanta gente de fora e depende desse transporte público. Agora, desculpe, Gabi, eu só queria fazer essa complementação. Não, imagina, 5 vezes mais a população flutuante no litoral norte agora, em São Sebastião especificamente, alta temporada.